a nossa olhada para isso é um olhar de mercado de trabalho, competências dentro do mundo do trabalho e como a gente desenvolver isso já desde criança. Por isso eu tenho que falar sobre dinheiro, por isso eu tenho que usar uma tecnologia de mesada com as crianças, por mais que seja pouco dinheiro. Por isso eu tenho que colocar no meio de adultos para conversar com a gente também, para que ele consiga dar suas opiniões, a gente poder ouvir isso e pegar a informação que ele deu e fazer com que isso seja útil também. Na tecnologia de mesada, a gente tem umas ideias que podem fazer com que as crianças, os adolescentes, possam traçar o planejamento das férias. Então, poxa, vamos fazer férias aonde? A gente tem esse orçamento aqui, onde é que você indica? Pesquisa na internet, então pesquisa na internet, faz uns gráficos e usa a matemática do ensino fundamental, saber sobre gráficos. É mais vantagem, pai, a gente viajar para aqui porque está mais barato naquela época e tal. Então, quando a gente traz isso para eles participam dessa jornada do adulto, pode ajudar muito a destravar essa timidez. Então, no futuro, talvez a gente tenha crianças, adultos melhores, crianças que sobreviveram a esse processo. Então, a ideia para a gente entender sobre eles é aprender um pouco para ensinar. E nesse processo de aprender um pouco para ensinar, a gente também aprende no caminho. O que é aprender no caminho? Enquanto eu ensino, eu vou aprendendo com eles, já que eles são mais desenvolvidos do que a gente, já que eles vão estar à frente de um futuro que a gente não sabe como vai ser. Nós não estaremos aqui, mas eles estarão. Então, quando a gente olha para isso, eu vou aprender, vou ensinar o pouco que eu sei e vou aprender com ele, com os feedbacks que ele possa nos dar. E aí, espero que a gente consiga, mesmo cansado aí, conseguir dar uma certa atenção às ideias. Eu sei que é muito difícil. E existem algumas teorias sobre dar atenção, né? Como se você praticar esportes radicais, você fica totalmente concentrado naquele movimento que você está fazendo. Então é possível sim estar concentrado dentro de um ambiente só, por mais que nossa cultura não facilite isso. Aqui, esse de laranja aqui sou eu, estava a 500 metros de altura. Eu digo a vocês que o sentimento que a gente tem é nenhum, nem medo, nem alegria, nem agonia, nada. Estava só o corpo flutuando. Então eu estava realmente presente nesse ambiente. Então a gente consegue, se a gente tiver, buscar mais experiências nisso. E aí, claro, existem esportes de ação que trazem essa concentração para a gente, mas existem coisas mais simples também, como levar uma topada. Quando a gente leva uma topada, a gente está realmente concentrado lá, né? A gente olha para o nosso dedo e não pensa em mais nada. Alguns de nós, né, ficam um pouco mais bravos do que outros, né? Não fica muito confortável. E também quando a gente está na cozinha e respinga óleo no nosso rosto, né? A gente realmente está presente lá. Eu acho que a gente experimenta muito isso. Então eu queria fazer o seguinte com a gente aqui, ó. A cada 10 minutos, para que a gente não se perca na concentração, alguns de vocês, pode ser voluntário ou eu indico, existe uma chance muito grande de ser algum das 3 meninas ali atrás, para que dê um resumo sobre o que a gente falou até o momento. Beleza? Então, já vai se concentrando, porque aí na hora de falar a gente já está concentrado. Para que não fique cansativo para ninguém e a gente realmente fixe algumas coisas. Então, talvez uma ideia vou fixar em um ponto que ele falar e vou decorar aquele negócio até o final, porque se for eu tenho algo a dizer. Isso para que eu entenda se está realmente sendo processado por vocês, se estão realmente entendendo sobre isso. Espero que vocês não tenham medo de compartilhar as ideias. Aqui são 2 escritores, Daniel Kahneman e Eckhart Tolle, que escreveu... Um escreveu o Rápido e Devagar, que é sobre pensamento, e outro O Poder do Agora. Indico muito, tem esse áudio dele no YouTube para escutar. Ele explica muita coisa. Parece que ele é cristão, porque tem muita ideia cristã no enunciado dele. Então é uma indicação para vocês depois darem uma olhada no YouTube. Ajuda bastante, me ajudou muito. O que a gente vai ver aqui? Veremos 3 pontos. O primeiro ponto é entender como é que eles aprendem de maneira simples, como é que nossas crianças e nossos adolescentes aprendem. O segundo ponto é como é que podemos aprender só por saber como é que eles aprendem. E o terceiro vai ficar mais simples. Como é que eles nos ensinam? Como é que a gente pode olhar para eles? Se a gente abre nossa mente, é o chamado mente de Shoshin, de principiante. Se eu abro minha mente nessa relação com o outro, eu consigo facilmente aprender o que ele pode me dizer. Então, ficaremos com esses 3 pontos, né? Como eles aprendem, como aprendemos por saber sobre eles e como é que eles nos ensinam. Tudo isso é para que a gente consiga educar de maneira criativa, né?
Existe aqui um chamado framework, que não está muito claro ali, mas aqui é um rosto de uma criança. E aqui ele mostra como é que a gente aprende e processa as coisas que a gente aprende. Aqui tem o chamado input, que é por onde a gente entra coisas para a gente, que é através dos olhos e através dos nossos ouvidos. Depois disso, ele vai para o processamento, que é eu vi alguma coisa ou eu escutei alguma coisa, agora eu vou processar na minha mente. Aí ele vai para o processamento. Do processamento, a gente vai para o output, que é quando eu vou falar. Então eu vi algo, eu escutei algo, agora eu vou falar sobre esse algo. Mas não acaba nisso, porque eu preciso do feedback, que é justamente esses nossos 10 minutos aqui. Ou seja, eu vi algo, eu aprendi algo, eu falei sobre esse algo, e agora eu quero saber como é que a minha comunidade entendeu sobre aquilo que eu falei. A gente vai falar mais sobre isso aqui. O que a gente tem que entender nesse processo é que nós precisamos compartilhar experiências com nossos pequeninos, não impor as nossas experiências. Porque talvez a gente possa dizer que para mim deu certo estudar uma coisa, para mim deu certo focar em uma coisa, para mim deu certo trabalhar e a gente queira colocar isso para nossos filhos. E talvez, como o mundo mudou muita coisa, não seja tão melhor assim para ele. A gente conhece um casal onde o filho deles estava fazendo curso na Univasf aqui, de engenharia da computação. Só o nome o cara já sabe que o cara é inteligente. E aí ele deixou de fazer isso porque ele queria fazer jogos, aprender a criar jogos. E aí parece, né, na nossa cabeça que, poxa, criar jogos, o cara ia ser engenheiro, é muito melhor ser engenheiro. Mas o que deu certo para outros, talvez não dê certo para os novos. O que a gente pode fazer é, através de minha experiência, eu olhar para o pequenino, para a criança, para meu filho que quer outros caminhos que não são tão tradicionais e ajudá-lo nesse processo. E isso vai dar muito mais potencialidade. Se a gente cria de maneira a não deixá-los tímidos, como a gente viu, talvez ele consiga me explicar melhor por que jogos e não engenharia. E aí fica fácil essa convivência. Falar e caminhar, né, que é o processo de ensinar através do nosso exemplo. Então, eu vou falar para onde eu estou caminhando. De que adianta falar, se tem muito isso dentro da nossa comunidade religiosa, né? Prega, mas não fala o que prega. Então, eu preciso falar, eu entendo a comunicação com ele, então eu preciso falar a linguagem dele e caminhar junto com ele nesse caminho. E aí a Bíblia fala sobre isso também, né? Ensina o caminho pelo qual o teu filho precisa caminhar. Ou seja, ensinar o caminho é andar junto com ele. E aqui eu trouxe um exemplo aqui que eu fiz com a minha prima. Deixa eu ver se vai rodar, porque tá sem áudio, né? Aqui ela tá dizendo, eu estava fazendo exercício em casa e ela me disse que eu estava fazendo errado. Eu perguntei como é que faz certo. E ela foi me mostrar como é que faz certo. Esse devagarzinho É assim que se faz, eu estava fazendo errado. E aí eu pergunto se ela vai ficar, se ela já está forte. E só sabe esse, Outro braço. Tu só sabe E esse. aí eu pergunto se ela tem outra técnica. Ela diz que tem a técnica de dançar. Mas a técnica de dançar é depois você faz, né, Rick? Ou seja, eu tenho que fazer junto com ela. E aí a técnica dela é essa aqui. Eu confesso que eu não consegui fazer essa. E aqui essa outra imagem mostra, né? Claro, é uma imagem ensaiada, mas é como se eu tenho minha câmera, que é igual a câmera do meu pai, por mais que não tenha a ideia de que é meu pai, como a gente conhece, mas eu vou olhar como é que ele está fazendo. Então, se ele está fazendo, eu vou tentar replicar também. Ou seja, tem uma certa fase onde ele vai começar a replicar o que a gente está fazendo. E aí, ou seja, tudo que a gente faz é replicado. Se eu sou grosso em casa, ele vai começar a ser grosso. Se eu sou fumante, ele vai, no futuro, talvez, recair por isso. Se eu sou gentil, ele também vai começar a ser gentil. Se eu tenho minhas devocionais, ele vai começar a perceber, poxa, é interessante, né? Se meu pai, que eu quero imitar ele, faz aquilo, então parece que é bom. Então esse olhar aqui é como se dissesse, poxa, parece que esse negócio aqui é legal, eu vou querer fazer também. Porque ele que é adulto, que é mais inteligente do que eu, ele está fazendo, então talvez seja interessante. Então, falar e caminhar no mesmo caminho. E aí existe uma régua
A história, não sei se vocês sabem, mas as crianças começaram a ser gente em pouco tempo. Foi agora, em 1900 alguma coisa, se transformaram em gente, mas antigamente não era gente não. Nem criança, nem mulher, né? Mulher foi gente logo, criança demorou um pouquinho mais. Você vê na Bíblia que nem se conta, né? Quando vai contar pessoas, tinha 5.000 homens e mulheres. Por que não contaram as mulheres? Aqui a história mostra pra gente que tem um professor, Leandro Carnal também, vocês vão ver ele falando sobre isso, ele é filósofo e professor no YouTube. Ele diz que se tivesse um naufrágio, né, um navio que estivesse afundando, vamos salvar os homens. Se der tempo, a gente salva as mulheres. E se der, a gente salva as crianças. As crianças eram chamadas crianças, eram vistas como adultos. Ou seja, se você não for adulto, você é descartado. Você vê a Revolução Industrial, você vai olhar fotos, crianças trabalhando, feito adultos realmente. A escravidão era assim, crianças trabalhando realmente como adultos. Ou seja, passou a ser gente faz pouco tempo. Começaram a dar liberdade para isso. E aqui essa régua da proteção, ela mostra realmente como a gente trata, né? Aqui nós temos o lado da subproteção, ou seja, não protejo, a criança é descartada. E temos o lado da superproteção. E aqui no meio centrado temos a proteção. E aí, à medida que a gente vai naquela régua indo para a esquerda, a gente vai indo para o lado da subproteção. Então, quanto mais eu vou para a esquerda, menos protegido é a criança ou adolescente. Quanto mais eu vou para lá, menos é protegido. E por outro lado, quanto mais eu vou para a direita, mais protegido ele é. O que aparentemente parece uma coisa boa. Essa aqui é só uma parte do nosso curso que a gente fez ali em Pedra Linda, na comunidade. É bem provável que a gente tenha outras partes já adicionadas aqui no nosso canal, assim como outros conteúdos também. Também é possível que a gente já tenha nosso curso completo online, onde você vai poder aprender a fazer investimentos. Esse a gente já tem, mas que você vai poder também ajudar seu filho a fazer investimentos. Educação financeira para crianças e adolescentes também, que vai complementar essa jornada familiar. Veja só que maravilha, você ajudar seu filho a investir, você ajudar seu filho a ter uma boa educação financeira e assim transformar a vida de toda a sua família e da próxima geração.